Agora, na hora da bênção, contando a minha história. E hoje a história é de quem, irmão Rodrigo? Então, é assim, ó. A história da irmã Miriam... Não. A história do pai da irmã Miriam, não sei se ela fala o nome dele aqui. Mas ela que tá contando a história do pai que Deus já levou. Entendeu? Entendi. Vamos lá? O pai dela tá contando. Ela tá contando a história do pai, ela conta o motivo dela tá contando a história que ela tá contando agora. Que era o pai contar, mas como ele não pode contar, ela que tá contando. Então conta agora. Exatamente. Então, bora? Bora. A santa paz de Deus. Meu nome é Miriam, sou daqui de São Paulo mesmo, moro na Pompeia. Desde pequena frequento a igreja evangélica e com uns 8 anos meus pais foram para a congregação. Sempre fomos muito felizes lá e a nossa vida repleta da misericórdia e da bênção de Deus. Meu pai trabalhou durante muitos anos nas construções da igreja. Era a vida dele. Viajou para muitos estados aqui no Brasil e nos países aqui em volta, trabalhando nas construções por amor à obra de Deus. Quero compartilhar com os irmãos, na verdade, um testemunho sobre uma dessas missões do meu pai, que hoje já é falecido e descansa em Deus, aguardando a volta de Cristo. Ele e os companheiros foram convidados para ajudar na construção de uma casa de oração no norte do Brasil, no estado do Pará. Agora me foge o nome da cidade, mas era um local bem afastado mesmo e de difícil acesso. Logo eles se prepararam para a viagem e em uns 15 dias as coisas estavam todas arrumadas e eles se despediram na igreja e partiram. Por conta de ter mais facilidade de locomoção lá no lugar, eles foram com carro próprio mesmo para também levarem as ferramentas de trabalho. Foram 3 dias de viagem para chegar até o local. Meu pai contava que poucas vezes na vida sentiu medo, mas que essa viagem com certeza foi uma delas, por conta das dificuldades e de tudo que passaram. No caminho de chegada, andaram pela Transamazônica, que é sem asfalto e totalmente isolada do mundo. Eu sou testemunho disso, que eu já andei lá. Contei, acho que em Alphaville, que eu fui atender um batismo em Santa Maria do Uruará. Andei 6 horas de estrada de terra na Transamazônica, de Santarém lá é 6 horas. Nossa. Eu e o irmão Jean. Não. No caminho andaram pela Transamazônica, que é sem asfalto e totalmente isolado. E o irmão Eliseu, é diácono do Vila Sabrina. No caminho, eles foram parados por ladrões de carga de caminhões que jogam árvores na estrada, forçando as pessoas a pararem para saquear tudo que eles têm. Com eles não foi diferente, irmãos. Tentaram até contra a vida do meu pai e dos irmãos que estavam com ele. Quiseram levar a caminhonete também. Perguntaram para ele onde eles estavam indo. Meu pai com toda a calma contou. Do nada, mas do nada mesmo, um dos assaltantes deu um tiro na perna direita do meu pai, na coxa. A bala atravessou do outro lado. Levaram só o dinheiro e 2 instrumentos musicais. Conforme meu pai sangrava, ele dava glória a Deus e falava em línguas. Depois do susto passado em um postinho de saúde numa comunidade a uns 200 quilômetros dali, ele contou aos irmãos que se alegrava porque se a guerra já estava se levantando antes de chegarem, era porque a obra seria muito grande. No posto não tinha como fazer nada, não tinha raio-x, não tinha medicamento e nem médico, que aparecia lá uma vez por mês quando ia. Colocaram uma faixa na ferida, amassaram os matos e meu pai partiu para o destino deles. Só Deus, meus irmãos. Chegando na cidade, foram para a casa da Irmandade e contaram o que havia acontecido. E todos deram glória a Deus porque disseram que essas pessoas não deixam ninguém vivo para contar a história, não. Tanto que durante o tempo que ficaram lá, as pessoas iam na construção da igreja conhecer os crentes que saíram vivos do assalto na Transamazônica. Na construção da igreja aconteceu todo tipo de coisa. Ameaça de morte, pedrada no carro, afronto de todas as maneiras possíveis, e meu pai e os irmãos sempre em comunhão com Deus, firmes na missão que a eles foi confiada. Chegou o momento que a construção ia parar porque os recursos acabaram de vez, e a Irmandade local estava com muito medo, porque o padre e o pastor da localidade se uniram contra os irmãos da congregação. Isso por quê? Para não perder a influência, não perder o domínio sobre o povo. E o tempo todo eles recebiam ameaça. Era tudo muito estranho, uma terra sem lei, onde o poder público não passa nem de longe. Certo dia, num barco que leva as pessoas até Santarém e depois até Belém, que é 3 dias descendo o rio e 4 dias subindo.
chegou o dono de uma madeireira, muito rico. Na verdade era uma madeireira meio clandestina, que cortava aquelas árvores que uns 5 homens não conseguem abraçar. Ele tinha um barco sendo feito no estaleiro daquela cidadezinha. É comum esse tipo de embarcação, que é feita de forma bem artesanal. Passou em frente à igreja e perguntou quando terminava. Meu pai disse que ainda não tinha previsão por conta das dificuldades que enfrentava ali. E contou tudo o que eles tinham passado. Aquele homem... Olha só, Wesley, como que Deus usa os caminhos que Deus toma para abençoar o povo. Aquele homem foi até um bar próximo, reuniu um grande número de homens ali do vilarejo e começou a pagar pinga e comida para todo mundo. E aí ele disse: estão vendo aquela construção daquela igrejinha ali? Daqui para frente, ela é minha responsabilidade. Qualquer um que se meter a besta com aquele povo vai se entender comigo. Vocês estão entendendo? Irmão, meu pai ficou atordoado de ver aquilo. As histórias dos coronéis eram verdadeiras mesmo. No dia seguinte, um grande número de homens do vilarejo, mulheres e até crianças foram para ajudar na construção da igrejinha. Eram barcos e mais barcos chegando com material de construção, tudo pago por aquele homem. Em pouco tempo a igreja estava pronta. Fizeram a inauguração e antes do meu pai falecer em 2014, já se congregavam em quase 200 pessoas com a graça de Deus. Quem serve a Deus não fica envergonhado, irmãos. Deus é maravilhoso. Quis contar essa história em memória do meu pai, que foi um grande missionário na obra de Deus. Deus seja louvado. Providencial, hein? É. Fala aí. Que história, hein? É verdade isso aí? Porque eu fui lá pra Santa Maria do Roraima. É exatamente assim. Os carros não tem placa, as pessoas andam sem capacete, não tem lei. É assim mesmo? Wesley, vocês não têm noção do tamanho que é esse país nosso. Parece que você tá em outro mundo. Meu Deus. Sabe o que tem? Urubu. Urubu? Mato. Eu trouxe veio um gafanhoto, entrou dentro da minha mala, do tamanho do meu celular. Em nome do Senhor Jesus que eu tô te falando. Caramba. Numa casa dorme 30 pessoas. Eles dormem na rede. Você já viu na televisão esse tal de peixe pirarucu? Já. Eu vi ele de perto. Passava 2 braços pra frente do guidão da bicicleta e 2 braços pra trás e ele carregando. Quer comprar o peixe? Quanto é? R$20. Que é muito. Vai secando, às vezes baixa aquelas poçonas do alagamento que vem da cheia e eles ficam presos naquelas poças, ela seca e ele fica preso naquela, pega com a mão, não pega um homem. Chega a pesar 180 quilos um peixe daquele.